Olá, Stalkers, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse caso criminal. O vídeo não tem intenção de desrespeitar as vítimas, seus familiares e amigos. É um vídeo em formato de documentário e todas as informações contidas nele são informações públicas que podem ser encontradas na internet por todos. Eu sou o Christopher Matos, do canal Stalker Criminal, e olho aqui de novo com mais esse caso. O caso de hoje nos mostra que as maiores traições vêm de quem geralmente está mais próximo da gente. Amigos que convivem em nossa casa, sentam em nossa mesa e comem da nossa comida. Pessoas que não temos medo, muito pelo contrário, admiramos e queremos bem. O sentimento de segurança e bem-estar faz a gente ter segredos e confiar a níveis inimagináveis. Amigo é uma palavra que é pequena, mas representa muito. Às vezes são a nossa ruína também. Mas antes da gente continuar o nosso caso, gostaria de te convidar a se inscrever, porque vai ser bom ter você aqui. Ative o sininho criminal para ficar por dentro das novidades. Curta e comente com o devido respeito. Convite feito, senta e escuta esse caso. Esse caso, na época que aconteceu, pegou a cidade toda de surpresa. Um caso extremamente cruel e assustador, motivado por besteira. De um lado, um jovem de 12 anos e do outro lado, uma cria de mini monstro de 16 anos. O caso, embora possua alguns fatos controversos, mas também tem algumas versões. O crime ele aconteceu no ano de 2007 na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, entre dois adolescentes amigos e vizinhos. A vítima era o Gabriel Kuhn, de 12 anos. Ele era um menino educado e gentil. Professores e outros alunos disseram que ele era um bom aluno e colega de classe. O pai também falou que o Gabriel era um filho que era atencioso com a mãe, parceiro do irmão mais velho e um filho obediente. Todos da vizinhança gostavam do jovem por ser uma boa pessoa, sendo o oposto do seu assassino, o Daniel Felipe Petri, de 16 anos. Esse aqui já era uma daquelas peças que muitos não desejariam encontrar ele, por ser um adolescente problemático e marcado por seu gênio violento e agressivo, além de ser manipulador com a família e algumas pessoas próximas. Já alguns vizinhos dizem que o Daniel era um bom rapaz. Por causa do caráter do Daniel, os familiares tentaram por várias vezes fazer com que o adolescente fosse fazer tratamentos psiquiátricos, mas as tentativas da família do Daniel foram por água abaixo. As tentativas do projeto de psicopata tentar se tratar sempre dava errado, porque ele começava, mas sempre abandonava as sessões de terapia, e assim abandonava os estudos também. Assim ele ocupava seu tempo com os amigos e jogos online. Embora todos na vizinhança soubessem dos problemas psicológicos do menino, a amizade entre o Daniel e o Gabriel passava a boa impressão de uma relação saudável. Além das brincadeiras de rua, os jogos online entravam em cena também. O preferido deles era Tibia. Uma das versões diz que o começo da tragédia aconteceu quando o Gabriel, interessado em comprar um item no jogo, pediu o equivalente a 20 mil moedinhas emprestadas para o amigo. Depois do empréstimo feito, não demorou muito para o Daniel começar a cobrar a dívida do empréstimo. Os dois começaram a brigar por meio do chat do jogo, com palavrões e ameaças entre os dois. Foi no dia 23 de junho de 2007 que, cheio de raiva, o Daniel decidiu cobrar esse débito pessoalmente e foi até a casa do amigo. Os pais do Gabriel estavam no trabalho durante o crime, e o seu irmão também não estava em casa porque ele estava no dentista. Chegando na casa do Gabriel, o Daniel bateu na porta pedindo para entrar, porque queria se desculpar com o amigo. Mas o jovem se negou a abrir a porta. Então o Daniel voltou a insistir que queria entrar para se desculpar pela briga. Depois de muito insistir, o Gabriel cometeu o erro que custaria sua vida. Ele abriu a porta para o amigo da onça entrar. Foi quando o Daniel entrou na casa e deu início no plano mais macabro que Blumenau veria.
Então rapidamente começou uma briga entre os dois. O Daniel, por ser mais velho, maior e mais forte, bateu no jovem, que fez o amigo desmaiar em seguida. Não satisfeito, o adolescente jogou a vítima na cama do quarto onde o Gabriel usava para jogar e violentou algumas vezes o menino, que era mais novo. Acredita-se que essa agressão teria sido uma forma de compensar pela dívida. Depois do acontecido, o Gabriel acordou e saiu do quarto. Entre o quarto e a cozinha da casa, ele falou que contaria ao pai dos dois o que tinha acontecido. Com isso, uma fúria maior tomou o adolescente, que acabou pegando os cabos de força do computador e começou a estrangular a vítima. Mais uma vez, o Gabriel desmaiou, só que dessa vez foi por mais tempo, fazendo o agressor pensar que tinha matado o amigo. Então ele arrastou o corpo para perto de um alçapão que daria acesso à parte de cima da casa, na tentativa de esconder o corpo do menino. Na tentativa de esconder, o Daniel não conseguiu erguer o corpo porque a altura era de 1,80 m de altura. E ele não tinha força o suficiente para subir a escada e esconder o crime. Só que o crime não termina por aqui. Nessa altura do caso, começa a ter outras linhas de raciocínios do crime, a motivação do crime em si. Para a polícia, o motivo do crime foi o abuso sexual. O medo do Daniel de todos saberem que ele poderia ter outra opção sexual poderia expor ele a uma forma que ele não queria ser visto. No entanto, os legistas comprovaram o abuso sexual e que o Gabriel ainda estava com vida quando seus membros inferiores foram cortados. Segundo a necropsia, a causa da morte foi determinada como perda excessiva de sangue. Vale ressaltar que o Daniel negou de todas as formas que nunca aconteceu o abuso sexual e, na tentativa de convencer os policiais, ele chegou a afirmar que não era homossexual. Na época do acontecido, esse testemunho e as fortes imagens do caso foram vazadas pela mídia. Alguns relatos que chegaram a ser levantados por algumas pessoas, o Daniel chegou a fazer alguns desenhos no peito do Gabriel com uma faca. Mas isso não é verdade. Eu tive acesso ao material policial com fotos de como estava o corpo depois do crime e não tinha desenho em parte alguma. Depois do abuso e do estrangulamento, aconteceu da seguinte forma. O projeto de psicopata pegou uma faca na cozinha e uma serrinha na garagem da casa e voltou para o corredor onde a vítima estava e começou a pôr seu plano em prática para esconder o corpo no sótão da casa. O Daniel começou a cortar suas pernas com uma faca até que chegasse aos ossos da coxa. Então pegou a serrinha para cortar o osso da coxa. Mesmo com o amigo acordando do desmaio e gritando de dor, ele não parou de cortar as pernas do amigo. Depois de tudo cortado, ele pegou mais uns cabos na casa, amarrou no torso do amigo e tentou puxar para cima do sótão. Mas mesmo com o corpo desmembrado, ele não conseguiu e abandonou o corpo no corredor da casa e se mandou dali. Um pouco mais tarde, quem encontrou o tronco do corpo e as pernas esparramadas pelo corredor foi o irmão do Gabriel, que com gritos desesperadores chamou a atenção do vizinho, que ligou para a polícia rapidamente. O assassino do menino logo foi identificado. O Daniel Felipe Petri foi preso e encaminhado para a Promotoria de Infância e Juventude. Por não ter 18 anos, ele foi recolhido em um centro de delinquentes juvenis, onde teria cumprido 3 anos de pena, e todo o processo ocorreu em sigilo e nunca mais se teve notícia do assassino. No julgamento é que vem a realidade da crueldade, frieza, monstruosidade. E não sei mais o que dizer, porque o Daniel falou uma declaração enlouquecida e psicótica. Ele falou o seguinte: o Gabriel trapaceou e eu o farei pagar por todas as suas ações. Como ele disse que o céu e o inferno existem, lá está ele. Eu encontrarei ele lá e me vingarei de novo. A delegada responsável pelo caso na época, hoje aposentada, a Rose Serafim, afirma que foi um caso que marcou a sua carreira e também toda a comunidade. Ainda segundo a delegada, o vizinho de Gabriel Kuhn, e até então considerado amigo de 16 anos, confessou o crime. Ambos moravam no bairro Vila Central e costumavam jogar juntos. Em uma discussão, o adolescente estrangulou Gabriel. Ao ver o menino desacordado, ele tentou esconder o corpo.
foi a atitude tomada pelo adolescente em seguida que marcou o caso. Uma serra e uma faca. Ele cortou fora as pernas do menino. A imagem do Gabriel mutilado chegou a ser registrada por uma testemunha e o inquérito policial foi aberto para investigar quem espalhou as fotos. Hoje, tudo o que acontece está nas redes em fração de segundos. Mas naquela época, os celulares estavam começando a ter câmera. As pessoas sem cautela e sensibilidade divulgaram as imagens. Aquilo só causou mais dor às famílias, relata Rose. Hoje não se tem informações do Daniel Felipe Petri, o assassino. A justiça brasileira determina que crimes cometidos antes dos 18 anos sejam arquivados e não apareçam na ficha criminal quando maior. Alguns rumores dizem que o Daniel saiu do país e vive com outra identidade. Uns dizem que ele se mudou de Santa Catarina e vive hoje uma vida normal e que é advogado. Outros já dizem que por remorso, ele mesmo resolveu pôr um ponto final na história dele. Bom, o que realmente aconteceu com o paradeiro dele, ninguém ou quase ninguém sabe. Esse foi o caso de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, comente o que achou desse caso, deixe o like ou dislike e eu te vejo no próximo caso.